Boa noite, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo. Hoje nós continuamos nossa série de estudos, O que Cremos, e como eu já mencionei anteriormente, essa série simplesmente permite que nós nos aprofundemos um pouco mais nos elementos da nossa declaração doutrinária, ou seja, aqueles pontos fundamentais da nossa fé como igreja local. E essas lições oferecem esse estudo um pouco mais aprofundado. Então, qualquer pessoa que assistir esses vídeos vai ter uma compreensão bastante clara do que nós, como igreja, acreditamos, professamos e ensinamos. E hoje nós vamos tratar de um assunto que eu devo confessar é de grande controvérsia na vida da igreja. De fato, tem sido um dos elementos de maior divisão na vida da história da igreja, que é a questão do batismo. E a nossa declaração doutrinária, talvez para alguns de vocês, vai surpreender no sentido do que é que nós acreditamos ou cremos sobre o assunto ou tema de batismo. Nossa declaração doutrinária afirma o seguinte: as Escrituras afirmam que os salvos são feitos membros do corpo de Cristo pelo batismo espiritual administrado pelo próprio Espírito Santo. Em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13, o Espírito Santo é aquele que nos coloca no corpo de Cristo. E não por mãos humanas, como Colossenses refere-se ao fato de que há um batismo espiritual feito sem mãos humanas. Por esse batismo, ou seja, o batismo pelo Espírito Santo que nos coloca no corpo de Cristo sem a intervenção humana, por esse batismo, os membros do corpo de Cristo são identificados, muito importante essa ideia aqui, com Cristo na sua morte, sepultura e ressurreição. Romanos 6, 3 e 4 refere-se a esse batismo espiritual que sem a participação humana, realizado pelo Espírito Santo, que nos identifica com Cristo na sua experiência de morte, sepultura e ressurreição. Continuando, Paulo afirma que há apenas um batismo. Efésios 4, 5 faz parte de um texto em que o apóstolo Paulo fala sobre os sete elementos de unidade da igreja, e um deles há um só batismo. E que ele foi, Paulo, enviado por Cristo como apóstolo aos gentios, não para batizar ou não sob a comissão para batizar, mas para pregar o evangelho. 1 Coríntios 1, 17. Portanto, havendo não dois, mas um batismo, retornando para Efésios 4, 5, o qual é claramente espiritual, concluímos que o batismo com água, e aqui realmente para muitos é uma afirmação controversa, concluímos que o batismo com água não tem lugar no programa espiritual de Deus para o corpo de Cristo. Então eu vou reler, sem fazer nenhum comentário, apenas reler o parágrafo inteiro. As Escrituras afirmam que os salvos são feitos membros do corpo de Cristo pelo batismo espiritual administrado pelo Espírito Santo, e não por mãos humanas. Por esse batismo, os membros do corpo de Cristo são identificados com Cristo na sua morte, sepultura e ressurreição. Paulo afirma que há apenas um batismo e que ele foi enviado por Cristo como apóstolo aos gentios, não para batizar, mas para pregar o evangelho. Portanto, havendo não dois, mas um batismo, o qual é claramente espiritual, concluímos que o batismo com água não tem lugar no programa espiritual de Deus para o corpo de Cristo. Como é que nós chegamos a tal conclusão? A importância, para entender como nós chegamos a essa conclusão de não adotar a prática do batismo com água na vida da igreja, nós temos que entender a forma de teologia que a nossa igreja e a comunhão de igrejas da qual a nossa igreja faz parte adotaram. E essa é a teologia dispensacional. E um dos elementos essenciais da teologia dispensacional é que nós já vimos isso, a igreja é uma revelação paulina. Então, a conclusão é que a combinação de ideias essenciais que caracterizam a chamada teologia dispensacional
questiona se o batismo com água, como uma prática da igreja, pode ser devidamente abalizado na porção das escrituras apropriadas, ou seja, as epístolas paulinas. E aqui está aquilo que eu estava falando anteriormente. Uma forma de teologia que acredita ser a igreja uma revelação paulina, uma revelação dada pelo Cristo ressurreto ao apóstolo Paulo, deve também seguir a direção de Paulo em estabelecer a ordem e a prática da igreja. Nós vimos isso na semana passada, que os elementos essenciais da natureza, do destino, da origem, da prática da igreja, nós encontramos nas epístolas paulinas. As epístolas paulinas são aquela porção das escrituras a que Deus diretamente escreveu pela inspiração do Espírito Santo, através do apóstolo Paulo, para a igreja que é o corpo de Cristo nessa presente dispensação da graça de Deus. Ligado a essa ideia de que Paulo é a autoridade apostólica da igreja, nós temos o fato de o apóstolo Paulo se desassociar, nós vamos ver isso mais em detalhe à frente, da prática do batismo com água. Eu vou repetir a afirmação. O fato de Paulo desassociar-se da prática do batismo com água acrescido da completa ausência de qualquer comando ou ordem em Paulo para fazer do batismo uma ordenança normativa para a igreja, sugere que o batismo com água não deveria ser praticado hoje por falta de autorização apropriada. Alguém pode dizer assim, mas o apóstolo Paulo é maior do que Jesus? Jesus confiou aos seus discípulos uma comissão que certamente incluía a prática do batismo com água. Não é uma questão de quem é maior ou menor. Claro, o Senhor Jesus Cristo é Deus e ele está acima do apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo repete isso nas suas cartas, o fato de que Jesus é supremo. E ele diz apenas que nele Cristo se expressava, ou falava, ou comunicava com a igreja. A questão é que Deus, em seu plano, guardou em segredo aquilo que hoje nós experimentamos como membros do corpo de Cristo, até que ele, em sua soberania, revelou ao apóstolo Paulo. E assim, à medida em que as cartas do apóstolo Paulo iam sendo escritas, elas iam acumulando o projeto de Deus, nos dando informações sobre o projeto de Deus para a igreja. E o apóstolo Paulo, nós vamos ver mais adiante, não só se desassocia, como é completamente silencioso em relação a qualquer norma, instrução sobre a prática do batismo com água. É claro que tal conclusão vai de encontro a uma situação na qual, por séculos, a igreja tem normalizado a prática do batismo com água, apesar de fazê-lo com uma confusa variedade de formas e significados. Por exemplo, há aqueles que aceitam o batismo apenas por imersão, outros se contentam com o batismo por aspersão. Alguns batizam crianças, outros não batizam crianças. Alguns exigem que algo aconteça antes da pessoa ser batizada, outros batizam imediatamente após a conversão. Alguns batizam para que a pessoa se torne membro da igreja, alguns batizam para remissão de pecados. Então, há uma confusão histórica de formas e significados do batismo, mas apesar disso, a prática do batismo com água tem sido normalizada na história da igreja. Com a prática do batismo ritual, o batismo com água, firmemente estabelecida na história e tradição da igreja, romantizada e legitimada por abundantes narrativas de experiências espirituais, pessoas que dizem como eles se sentiram bem, como eles experimentaram uma emoção grande, uma alegria muito grande quando eles se submeteram ao batismo. E também essa prática espalhada por toda a igreja histórica, a possibilidade de uma crítica séria é praticamente impossível. Eu tive uma experiência muito interessante. Em 1986, eu participei do Congresso para Evangelistas Itinerários na Holanda, promovido pela Associação Billy Graham. No longo voo do Rio de Janeiro até Paris, eu sentei com dois irmãos de uma igreja da Assembleia de Deus
em Manaus, e nós conversamos sobre várias coisas, e a questão do batismo com água surgiu, e eu conversei com ele sobre a minha posição. Um certo dia, durante a conferência, um grupo de brasileiros estava reunido, incluindo aqueles 2 pastores, e havia uma discussão muito grande sobre essas diferenças na prática do batismo com água. Eu lembro de perguntar para aqueles pastores, dizer, vocês acham que eu devo falar o que é a minha posição? Eles disseram, não faça isso, porque vão todos se unir e crucificar você. E é exatamente o ponto que nós estamos fazendo aqui. A tremenda dificuldade de levar alguém a uma reflexão teológica, bíblica, doutrinária, sobre a validade ou não do batismo com água na vida da igreja, pelo fato de o batismo com água estar há muito tempo solidificado na cultura cristã, na cultura religiosa cristã, e muitos testemunhos de alegria e emoção na experiência. Mas nós temos que sempre nos perguntar o que dizem as Escrituras. De fato, as pessoas pensam que sabem muito sobre o batismo, mas na prática a maioria sabe muito pouco. É uma surpresa grande para muitos que nunca estudaram em profundidade o assunto de batismo, descobrir que há menção na Bíblia de pelo menos 12 tipos diferentes de batismos. E que desses 12, apenas 5 têm qualquer conexão com o uso da água. Então, nós entendemos que, ao invés de pensar em batismo monoliticamente como uma única coisa que aconteceu lá desde o tempo de Jesus Cristo, João Batista ainda, e continuou organicamente, harmonicamente através da história da igreja, nós temos que entender que, primeiro, a palavra de Deus menciona vários tipos de batismo, em sua maioria sem nenhuma conexão com água. E a história dessa normalização do batismo com água não é tão normal e harmônica como muitos querem crer. Então, há 12 tipos de batismo, pelo menos, mencionados na Bíblia. Por exemplo, nós vemos o Cristo batizando com o Espírito Santo. É o que acontece em Atos capítulo 2, em que Cristo, ressurreto, como ele havia prometido, envia o Espírito Santo sobre aqueles cristãos que estavam reunidos no dia de Pentecoste. O Espírito Santo batiza no corpo de Cristo. Esse é o batismo que nossa igreja afirma ser essencial na vida da igreja de hoje, que é feito sem mãos humanas, e é o que nos coloca e nos torna membros do corpo de Cristo. Nós temos um batismo de morte. Temos batismo de fogo, batismo tipológico da Arca de Noé, ou seja, a Arca de Noé foi simbolicamente, tipologicamente batizada pelas águas do dilúvio. Temos algo que não era praticado por nenhum apóstolo ou nenhum cristão verdadeiro, mas havia uma tradição de praticar o batismo pelos mortos, e essa foi mal interpretada por uma seita cristã moderna que continua fazendo essa prática que não tem qualquer base bíblica. Nós temos o chamado batismo em Moisés, na relação dele com o povo de Israel. Nós temos os diversos batismos da lei. A lei mosaica menciona uma série de cerimônias de lavagem e purificação com a utilização da água. E todas essas cerimônias são batismos ou batismos. O batismo tradicional dos judeus, aquele batismo que era praticado pela nação de Israel como parte da sua tradição. O batismo de Israel, executado por João Batista para a remissão de pecados. Quando João Batista veio para preparar o caminho do Messias, ele veio pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. O batismo de Cristo, executado por João, que muitos dizem, Cristo foi batizado, eu também quero ser batizado, mas o texto deixa claro que esse batismo foi singular, foi único, só Jesus poderia receber esse batismo, porque esse batismo foi para cumprir toda a justiça.
E, finalmente, o batismo pentecostal para a remissão dos pecados. Quando eu uso o termo pentecostal, eu não estou me referindo ao movimento evangélico pentecostal moderno, mas ao batismo que aconteceu no dia de Pentecostes, quando, após a descida do Espírito Santo, então há 2 batismos aconteceram naquele mesmo dia, Cristo batizando com o Espírito Santo, quando os apóstolos e outros discípulos são batizados com o Espírito Santo, e Pedro e os outros apóstolos oferecendo ou realizando o batismo com água para a remissão de pecados daqueles cristãos judeus que estavam presentes em Jerusalém naquele momento. Então, nós precisamos entender que aquilo que parece bastante simples, ou seja, Jesus mandou a gente se batizar, Jesus se batizou, todo mundo deve se batizar. Não é tão simples assim. Há uma complicação interna nas escrituras, em termos de que há vários tipos de batismo diferentes, e há também uma complicação histórica pela variedade de formas e propósitos da realização do batismo com água através da história. O que nós precisamos não ignorar, nós precisamos prestar bastante atenção, é o fato de que, inquestionavelmente, o apóstolo Paulo se desassocia do batismo com água. Eu vou explicar o que eu quero dizer com isso. Em 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 13 a 17, o apóstolo Paulo diz isso. 1 Coríntios 1, 13 a 17. Será que Cristo está dividido? Será que Paulo foi crucificado por vocês? Ou será que vocês foram batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus, diz ele, por não ter batizado nenhum de vocês, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que vocês foram batizados em meu nome. Batizei também a casa de Estéfanas. E aí ele diz isso, além destes, não me lembro se batizei algum outro. Afinal, Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. Perceba bem o que Paulo está dizendo aqui. A interpretação tradicional dessa passagem é que Paulo menciona o batismo aqui apenas para lidar com as divisões na igreja de Corinto. Mas é preciso notar que o que Paulo está se referindo aqui é a sua atitude ou a sua atividade original em relação ao batismo, quando ele primeiro foi a Corinto, quando ele pregou o evangelho naquela cidade, quando a igreja se formou, quando divisões ainda não eram um problema na igreja. Essa interpretação tradicional, que Paulo apenas menciona o batismo aqui para lidar com as divisões da igreja de Corinto, cai por terra, porque o contexto histórico mostra que, antes de haver qualquer divisão na vida da igreja de Corinto, quando Paulo lá chegou, ele batizou alguns, muito poucos, ele nem lembra todos que ele batizou. Por quê? É aqui que está. Porque a sua chamada não incluía o batismo com água. Deixa eu lhe dar uma analogia que vai esclarecer isso ainda melhor. Se o batismo está causando divisão na vida da igreja, se a divisão a que Paulo se refere é causada pelo batismo, não há dúvida que no capítulo 11, a ceia do Senhor também está causando divisão. Qual é a atitude de Paulo em relação à divisão provocada pelo batismo? Ele se desassocia, ele diz que não batizou muitos deles, que batizou apenas alguns, ele não foi chamado para batizar. Qual é a atitude dele em relação à divisão causada pela ceia? Ele não diz, Cristo não me enviou para batizar, ou para realizar a ceia do Senhor. Eu nem lembro quantas vezes eu realizei a ceia do Senhor entre vocês. Não é isso que ele diz. Ele diz, eu vos entreguei o que recebi. Essa é a linguagem clássica de revelação direta do Senhor Jesus ressurreto ao seu apóstolo, chamado e escolhido para ser o apóstolo aos gentios. Ele diz,
eu vos entreguei o que também recebi. E aí ele nos diz o que ele recebeu, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e assim sucessivamente. Ele explica, qualifica e organiza a igreja em torno de uma prática saudável e equilibrada da ceia do Senhor. Ao contrário do que ele faz com o batismo com água. O que nós podemos dizer é o seguinte: qualquer conclusão quanto ao significado permanente dessa passagem, qualquer conclusão quanto ao significado permanente dessa passagem, deve considerar o fato que Paulo está se referindo às suas políticas e práticas durante a sua missão original em Corinto. Repito, antes do aparecimento dos atuais problemas de divisão. Portanto, a conclusão mais consistente é que, por razões que não são especificadas no texto, Paulo tinha como princípio operacional não batizar os convertidos. Ele não operou sob a comissão de Jesus aos 12. Ele deixa isso claro quando ele diz: Cristo não me enviou para batizar. Jesus enviou os 12 para batizar, sem dúvida alguma. Segundo, não há evidência de que ele não batizava porque delegava essa responsabilidade a outros, como foi o caso de Jesus, que não batizou ninguém. Ele delegou isso aos seus discípulos. Ele não está tratando de prioridades, pregar o evangelho e então batizar, o que seria plenamente compatível com a comissão que Jesus deu aos seus 12, que também priorizavam a pregação do evangelho, das boas novas, antes de conclamar o povo a se submeter ao batismo com água. O texto indica que não batizar era a prática paulina, permitindo algumas exceções, como é o caso desses que ele cita por nome. Da mesma maneira que o apóstolo Paulo fala repetidamente nas suas epístolas que ele e nós estamos livres da lei, mas por causa do seu amor e seu desejo de não romper totalmente com seu povo Israel, ele se submete a certos elementos da lei mosaica pelo seu amor ao povo de Israel. E o batismo com água é um ritual, uma cerimônia cuja história está intrinsecamente ligada à nação de Israel, como eu disse, lá no Velho Testamento, na lei. Então, Paulo, como prática, não batizava com água, mas ele permitia algumas exceções, especialmente quando havia uma presença de judeus e ele não queria escandalizar esses judeus. Não há qualquer referência nas epístolas paulinas, nenhuma referência nas epístolas paulinas, que... eu cometi um erro aqui. Isso aqui está em inglês. Não, vou tirar isso aqui porque a gente não quer em inglês. Não, eu vou apenas mencionar. Não há qualquer referência nas epístolas paulinas que normalize a prática do batismo com água para a vida da igreja. Ele não afirma que ser sua prática batizar, ele não autoriza outros a fazê-lo, ele não instrui as igrejas a praticar o batismo com água. Eu gostaria de deixar com vocês uma afirmação em conclusão. E na próxima semana nós vamos analisar uma série de textos bíblicos nas epístolas paulinas que nos dão uma clara perspectiva do significado disso aqui. Ok? Então, a conclusão é a seguinte: o conceito de batismo, a ideia de batismo, foi transformado, o conceito de batismo foi transformado pelo apóstolo Paulo em seu significado espiritual. O apóstolo Paulo tomou um conceito que era conhecido do povo de Israel e transformou isso para enfatizar o significado espiritual por trás da prática do batismo com água. E ele usa o termo batismo metaforicamente, figuradamente, para descrever a obra
de identificação e incorporação do Espírito Santo sem a necessidade do uso da água e de intervenção humana. Em outras palavras, o que o apóstolo faz aqui é o mesmo que ele faz com outras realidades do Velho Testamento, outros conceitos do Velho Testamento e da relação de Deus com Israel. E ele toma um termo, como batismo, utiliza-o metaforicamente, figuradamente, enfatizando o seu significado espiritual para descrever o que nós já vimos em 1 Coríntios 12, 13, a obra de identificação e incorporação do Espírito Santo, sem a necessidade da água e de intervenção humana. O apóstolo Paulo fala, por exemplo, que os cristãos são a verdadeira circuncisão. O que ele está fazendo? Tomando a circuncisão e usando metaforicamente. Que Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. Que nós somos o templo de Deus. Que nossa dedicação ao Senhor é um sacrifício vivo. E aí vai. Vários conceitos, instituições, práticas, realidades, do Velho Testamento são apreendidas, transformadas pelo apóstolo Paulo para expressar o seu significado espiritual e metaforicamente descrever algo além daquilo que a cerimônia ou a instituição representava originalmente. É exatamente isso que ele faz com o batismo com água. Então nós vamos parar aqui hoje, porque eu não quero que essas lições, esses estudos passem dos 30 minutos, nós já estamos por volta dos 26 minutos, e vamos concluir na próxima semana. Então nós vamos tomar essa conclusão. O conceito do batismo foi transformado por Paulo em seu significado espiritual, usando o termo metaforicamente para descrever a obra de identificação e incorporação do Espírito Santo sem a necessidade do uso da água e de intervenção humana. E nós vamos ler uma lista de textos bíblicos e comentar cada um desses textos bíblicos para ver como isso de fato acontece. Então, para só reforçar o que a nossa declaração doutrinária afirma sobre o batismo. As Escrituras afirmam que os salvos são feitos membros do corpo de Cristo pelo batismo espiritual administrado pelo Espírito Santo, e não por mãos humanas. Por esse batismo, os membros do corpo de Cristo são identificados com Cristo na sua morte, sepultura e ressurreição. Paulo afirma que há apenas um batismo e que ele foi enviado por Cristo como apóstolo aos gentios, não para batizar, mas para pregar o evangelho. A conclusão é essa. Portanto, havendo não dois, mas um batismo, o qual é claramente espiritual, concluímos que o batismo com água não tem lugar no programa espiritual de Deus para o corpo de Cristo. Eu espero que essa lição não tenha sido muito complicada para vocês. É possível que para alguns de vocês isso seja novo, seja uma novidade, e vocês estão um pouco assustados com essa afirmação. Então, mais do que nunca, eu gostaria de conclamar vocês a entrar em contato conosco. Enviar suas perguntas, seus questionamentos, seus comentários. E com certeza nós vamos tomar tempo na próxima semana antes de compartilhar o que eu tenho preparado para responder essas questões. Utilize o chat, entre no site da igreja, no Facebook, todos, nós falando inglês aqui, é difícil separar duas línguas. Todos os instrumentos que nós temos para você se comunicar conosco, e se você tem alguma dúvida ou algum questionamento, por favor, entre em contato conosco. Que Deus lhe abençoe. Lhe dê um final de domingo abençoado, preparando para amanhã iniciar mais uma semana de trabalho, de tal maneira que seja para a honra e a glória do nosso Deus.